Administração em 50 anos de desafios foi o tema da palestra do administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ. O administrador participou do encontro acadêmico na Universidade Severino Sombra, em Vassouras. Dentre os assuntos abordados pelo presidente estão motivação, gestão de pessoas, profissionalização do administrador. Além de alunos e dos coordenadores do curso de administração, professores estiveram presentes e falaram para a TV CRA-RJ. Professor, de que maneira a palestra que fala sobre 50 anos de administração contribui na sua disciplina, que é a gestão da informação? Resumir 50 anos em uma hora e pouco é realmente um desafio. Mas em linhas gerais mostra a importância da evolução dessa profissão e a capacidade dessa profissão de se interligar com de todas as outras para daí poder atingir um resultado positivo. Então, embora uma visão generalista, ela tocou em pontos importantes sobre o que é a informação e qual o resultado da informação dentro desse processo. É bem positivo. Além de fazer parte do corpo docente da administração, você também faz parte hoje do corpo docente de medicina, contribuindo com a gestão. Qual a importância de estar fazendo esse trabalho junto aos que estão se formando em médicos hoje? Não somente os que estão se formando, porque é um curso feito para os alunos do primeiro ou 12º período, é uma matéria optativa. Mas o bacana é mostrar ao médico, que normalmente é um profissional tão imerso na informação, é um profissional tão dedicado àquilo, que a medicina não existe sem um sistema administrativo, sem um sistema de controle. Ele passa a ter uma melhor autoestima, ele passa a ter um melhor resultado e transporta isso para a sua clínica, para o seu consultório, para os seus pacientes, por aí vai. E contrata um administrador também? Se não contratar um administrador, dependendo do porte, mas ele começa a acessar a administração, diminui o preconceito. Daí a contratação é uma consequência, né? É um ponto de consequência. Professor, de que maneira a vinda do CRA, com uma palestra que fala sobre os 50 anos de administração, contribui para as suas disciplinas que são diretamente ligadas às leis? Olha, a contribuição é significativa porque a administração é um dos ramos que está muito ligado ao direito. O direito tem uma proximidade muito grande com a administração, porque dentro da atividade do administrador, ele tem a necessidade de conhecer, saber de que forma ele poderá contribuir como gestor para o exercício da cidadania. Então eu vejo que o Conselho veio dar uma contribuição significativa para o curso com essa palestra, até mesmo pela exposição feita pelo nosso presidente, Wagner Siqueira. Eu achei bastante significativo. E de que maneira que o senhor trabalha depois esses conteúdos dentro de sala? Olha, nós trabalhamos de várias maneiras, né? Mas principalmente com aulas expositivas, com seminários, workshops e também com estudo de casos, né? Ligar diretamente ao gestor e não, quer dizer, na verdade, a disciplina jurídica de administração, elas não visam formar advogados, visam formar administrador, dar elementos para que eles possam contribuir para a gestão dos seus negócios. Essa participação é a contribuição que a gente dá para o aluno de administração. Professor Sérgio, um dos enfoques da palestra do administrador Wagner Siqueira foi a administração pública, já que ela permeia esses 50 anos da administração. O senhor leciona nessa disciplina. Como é que o senhor viu a abordagem que o administrador Wagner Siqueira fez na noite de hoje? Eu achei muito interessante porque ele conseguiu resumir em 1h30 toda essa complexidade que tem acontecido com a administração pública ao longo dos tempos. Essas mudanças econômicas, políticas, sociais, que estão fazendo mudança não só nas atividades das empresas privadas, mas principalmente nas empresas públicas. Então isso foi uma grande contribuição para o nosso curso, porque muitas vezes o aluno não consegue entender, ele faz uma divisão entre a administração do serviço público como se fossem dois campos completamente opostos. E eu procuro geralmente mostrar isso a eles, que as técnicas administrativas, os problemas da administração, tanto são no serviço público quanto no privado, e que a gente tem como administrador que aprender a gerenciar isso, seja na empresa privada ou no serviço público. Hoje acontece a inauguração do centro acadêmico. Por que vocês resolveram formar um centro acadêmico aqui na universidade? A ideia surgiu através de uma grande necessidade que nós encontramos no curso de administração de aproximar mais os alunos do coordenador, do reitor, do presidente e aproximar
aproximar até das outras turmas, né? O primeiro período, do segundo, e fazer uma integração maior dos alunos e promover uma participação mais ativa, de uma militância mais ativa em prol de melhorias para a universidade. Vocês são novíssimos como centro acadêmicos, reúnem estudantes dos mais diversos turnos, dos mais diversos períodos, desculpa. E qual é a proposta de trabalho que vocês têm? O Centro Acadêmico de Administração tem como proposta promover a integração entre os próprios períodos do curso, promover palestras, cursos voltados para o aprimoramento profissional do estudante dentro da Universidade Severino Sombra. Além do trabalho dentro da universidade, já existe o desejo de fazer algo muito maior, não é isso? Então, a nossa proposta era primeiramente fazer uma integração do curso, e pensando nisso, nós pensamos na possibilidade de integração não só do curso, como da universidade com outras universidades da região. No caso, um encontro de representantes dos centros acadêmicos. O administrador Wagner Siqueira, além de palestrante da noite, foi o grande homenageado. Por que a ideia de dar o nome do centro acadêmico do administrador Wagner Siqueira? O Wagner hoje é uma pessoa com muito talento, muita oportunidade que a gente está achando ao lado dele, e acima de tudo é uma pessoa que tem a somar com o nosso centro universitário. Então a gente gostaria muito dessa ligação entre a Universidade Severino Sombra e o CRA-RJ, por isso a nossa homenagem. Sejam bem-vindos aí, né, ao ENCAD 2013. Primeiramente, já queria agradecer aqui ao Conselho Regional de Administração de mais uma vez estar aqui conosco, fazendo esse presente, trazendo esse presente para a gente que todo ano está aqui dentro da gestão pública e da administração. Antes que a gente dê início aqui, passe a palavra para o evento, para o Conselho, queria convidar o pessoal do diretório, eles têm uma palavrinha bem rápida para falar aí para vocês, né, e para o pessoal do Conselho. Boa noite a todos. Meu nome é Andrei Frazão, eu falo em nome do Centro Acadêmico de Administração. Vamos fazer uma breve apresentação para todos vocês aqui. Boa noite, meu nome é Gabriela, sou do segundo período de Administração e nós gostaríamos de estar esclarecendo aqui para vocês o que é um centro acadêmico. O centro acadêmico é o maior órgão representativo dentro de um determinado curso. No nosso caso, nós somos os representantes do curso de administração dentro da universidade, e que fica abaixo do DCE, que é o maior órgão representativo dentro da universidade, 2 estudantes de determinada universidade. E, assim, o centro acadêmico, assim, é aproximar os alunos da coordenação, aproximar os alunos da reitoria. Temos aqui também garantir o contato dos estudantes do curso com os órgãos de representação geral, que é o DCE, discutir soluções para os problemas do curso, como falta de professores, mudanças curriculares, matérias mal planejadas, garantir a representação dos estudantes nos órgãos colegiados e departamentos, fazer a recepção de calouros, organizar confraternizações e fiscalizar a faculdade também são importantes funções de um centro acadêmico. Aqui são as nossas propostas. Como vocês sabem, nós somos os fundadores do Centro Acadêmico de Administração aqui na nossa universidade, né? E as nossas propostas. E é isso, é muito breve. Obrigada. Boa noite, gente. Eu venho finalizando aqui, para a gente não atrapalhar a palestra do CRA, que vai ser uma ótima palestra. O Centro Acadêmico da Administração da Universidade Severino Sombra tem a honra de homenagear como patrono do Centro Acadêmico, professor e presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira. O Centro Acadêmico de Administração da Universidade Severino Sombra tem a honra de homenagear como patrono de nosso centro acadêmico, que honra, o professor Wagner Siqueira, Vassoura, 17 de setembro de 2013.
É uma honra extremamente especial. Não esperava a surpresa, né? A fecundidade da surpresa só pode ser provocada pela generosidade de vocês, né? Eu tenho certeza que aqui eu sou apenas um botão. E o botão é aquele que aparece na festa. Mas a gente tem na nossa profissão, brigando, lutando, se empenhando, dia a dia, no posto de trabalho, o mais anônimo dos colegas, numa posição às vezes muito humilde ou no topo da pirâmide organizacional. Temos colegas no conselho, temos também conselheiros, enfim, há todo um grupo que é a linha, que é a costureira, tá certo? Que é a casinha do botão, e o botão aparece, que é quem está na presidência. Então eu queria agradecer essa honra desse patronato que vocês me concedem e dizer que isso nos traz responsabilidades recíprocas. A vocês, a empreender um trabalho cada vez mais profícuo e comprometido. E a nós, como patrono, não é apenas ser homenageado, mas como se disse Exupéry, né? Ele dizia assim: somos escravos das pessoas que cativamos. A gentileza, né, e o carinho de vocês nos obrigam cada vez mais a trabalhar pela profissão e, em especial, a contribuir, colaborar com o diretório para que centro acadêmico, né? Que já é diretório? Não, é o centro. São outros, está certo. Então, aqui é o Centro Acadêmico de Administração, está certo. Com o Centro Acadêmico de Administração, colocamos aqui a estrutura do conselho, aí a mim pessoalmente, né, a serviço de vocês. A gente não vem para ser servido, para ser homenageado de forma tão generosa como a de vocês, mas para servir. Muito obrigado pela honra que vocês nos dão. Dá para isso. Bem, então, pois não, professora, por favor. É com muito prazer que a gente recebe o CRA, na presença do seu presidente, dos seus conselheiros, Adolfo, Francisco, o pessoal também, Martim, os meninos da comunicação. A gente tem o prazer de recebê-los sempre aqui na nossa casa, na Universidade Severino Sombra. Esse é um projeto também nosso, dos cursos de Administração e de Gestão Pública. Eu e o professor Josimar, a gente está sempre à frente, em parceria nas nossas atividades, nas palestras e nas boas-vindas aos nossos amigos e colegas do CRA. Então, hoje, eu gostaria de convidar o nosso administrador, presidente, o professor Wagner Siqueira, administrador, que vai palestrar sobre administração, 50 anos de desafios. Muito bem. A suada está difícil aqui. Sai um som pesado. Lembre-se disso. É sempre uma honra renovada e um carinho especial voltar aqui a Severino Sombra. Tem sido assim, pela relação de cortesia, de laneza, de carinho com que a gente é sempre recebido. Hoje a gente vai fazer uma experiência nova, um tema novo, completamente novo para nós. Vamos tentar um desafio e, portanto, pedimos a paciência de vocês. Administração, 50 anos de desafios. Vamos tentar, no mês da profissão, a gente sabe, tivemos uma delegação importante aqui uma delegação importante da universidade, do curso de administração, no dia do administrador, dia 9 de setembro, no Centro de Convenções da Bolsa de Valores. Então, estamos comemorando, né, mais um ano de 48 anos, em verdade, de exercício da regulamentação da profissão, de exercício profissional regulamentado. Então, vamos pegar esse aspecto, vamos pegar o aspecto, né, de um mergulho para entendermos historicamente o processo do administrador se inserindo nesse contexto. E aí, com duas óticas muito claras. Temos muitos estudantes aqui de gestão pública. Vamos tratar um pouco da gestão pública, não do passado, mas da projeção do que já está acontecendo hoje e nas suas perspectivas e conexões ou cenários que se apresentam para o futuro. E também em relação ao pessoal da administração, mais especificamente, na questão da gestão privada, da economia globalizada e como é que a nossa profissão se insere nesse contexto. Portanto, quando eu resolvi fazer esse desafio, eu disse assim, mas para alunos de graduação? Falei, sim, para alunos de graduação. Vamos fazer uma reflexão aqui. Evidentemente, aqueles que ficarem de saco cheio, né, começar a cansar, não tem um problema, pode sair que a gente não fica zangado. Vamos ao próximo.
como é que surge a nossa profissão formalmente, enquanto profissão? Como é que surge a administração enquanto administração, sob o ponto de vista profissional? Claro, se você se remontar, né, aos primórdios da atividade humana, vamos encontrar gestão, vamos encontrar administração. Quando uma pessoa se relaciona com outra para a consecução de objetivos, está aí prevista a administração, seja na construção das pirâmides, seja na condução do povo a Canaã. Quando o nosso, né, dizia assim para o Moisés, o genro dele, né, dizia assim, divida o nosso povo em 10.000 e dê um chefe, em 1.000 e dê um chefe, em 100 e dê um chefe, e 10 é um chefe. Ele estava organizando no Êxodo, né? Ele estava organizando, a estrutura já era administração. Claro que nós poderíamos voltar aos tempos imemoriais. Nós estamos tratando aqui, no entanto, da regulamentação da profissão, das circunstâncias que cercaram a regulamentação de nossa profissão, a origem primitiva, como profissão formal e legitimada, regulamentada, que foi se dar apenas em 9 de setembro de 1965. A nossa profissão é produto de um momento na história do mundo dos regimes totalitários produzidos pela crise de 29. Quando a gente olha, se compara muito hoje, né? A crise de 29, a crise de 2008 e o sistema financeiro, as dificuldades que os países estão vivendo, que nós estamos vivendo. A gente está vendo que a nossa crise de 2008 nem foi uma marolinha como o presidente então pensava, estamos tendo repercussões sérias disso, mas também não foi, mas também a crise de 29 não foi resolvida diretamente e apenas a partir de determinados momentos. Esse é um processo simbólico, porque quando a gente olha, quando eu falo regimes totalitários, há uma onda de totalitarismo em todo o mundo. E como é que essa profissão nossa no Brasil se coloca? Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, né? Salazar em Portugal, Franco na Espanha. Quando a gente vê o regime, mesmo o regime nos Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt, a gente vê que é o momento, que é um país essencialmente democrático, indiscutivelmente, mas o poder executivo fica extremamente forte. É o momento de mais força do poder executivo num sistema tão permeado pela questão democrática como o americano. E a gente tem também no Brasil com o Getúlio Vargas. Quer dizer, a crise de 29 enseja crises, com regimes totalitários em todo o mundo, que redunda e que sai da crise. E é interessante, Stalin pela esquerda na Rússia. Exatamente as mesmas circunstâncias. Né? É um processo político que influencia a administração pública, sim, influencia também a iniciativa privada, a gestão, a vida das pessoas em geral. Isso acontece. Mas não, e nesse momento é que surge a formalização da profissão como um rebento da Revolução de 30. A crise de 29 no Brasil gera uma revolução, que é a Revolução de 30, que traz no seu bojo o presidente Getúlio Vargas. Todos esses governos que aqui me referi, se nós olharmos pela esquerda ou pela direita, mas regimes totalitários, de esquerda e de direita, assim como existe fascismo de direita, existe fascismo de esquerda, a gente está vendo isso hoje, nas ruas do Brasil inteiro, né? Fascismo de esquerda. Né? A gente pensa sempre em fascismo de direita e esquece que também pode ser, e a questão totalitária se coloca, mas todos modernizantes nos seus países. Aqui não foi diferente com Getúlio Vargas. Em 1938, ele cria um órgão chamado DASP, que é o órgão original da nossa profissão. DASP é Departamento Administrativo do Serviço Público. E cria um cargo para esse DASP, que chamava-se técnico de administração. Vejam bem, eu estou falando para um país agrário, monocultor de café, que não tinha sequer a usina de Volta Redonda. Portanto, um país fundamentalmente destituído dos mais incipientes processos sofisticados do processo industrial e de modernidade. O DASP é uma base do tripé, um dos pontos fundamentais da ditadura Vargas, na organização do Estado brasileiro, na gestão pública. E para isso ele coloca uma profissão exclusiva. Era o técnico de administração, o maior salário da administração pública na época.
Para lá acorriam pessoas importantíssimas da cultura brasileira, jovens, qualificados, que faziam por concurso, defesa de tese, e tinha que escrever tese, e o concurso dificílimo, acorriam, por exemplo, quadros da maior sofisticação. No momento me ocorre, por exemplo, para lembrar que depois pessoas que vieram se assim notabilizar, tá certo? Em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, Celso Furtado. Celso Furtado, que ficou famoso como economista, foi um grande técnico de administração do DASP no início de sua carreira profissional. Aliás, especializado em organização e métodos. Né? Quando a gente fala em critério de departamentalização, né? Por propósito, por meios, né? Quando a gente fala em processo de fluxo de trabalho, se quiserem, no site do Conselho estão os artigos do Celso Furtado, publicado na Revista do Serviço Público do DASP, sobre o OIM. Né? É interessante isso, estou dando um exemplo, né? E com eles vem o patrono da profissão, Belmiro Siqueira, o professor Guerreiro Ramos, vem Alfredo Nasser, que depois se destacou na área do direito, né? Enfim, Temístocles Cavalcante, tá certo? Pessoas, Lourenço Filho, tem quadros de técnica de administração que ocorriam e depois mudaram, e outros que se consagraram, inclusive internacionalmente. É esse DASP, mas ele tinha uma contradição em si. Jovens qualificados, preparados, um regime totalitário, era um regime politicamente duro, repressivo, que não permitia a participação, uma ditadura. O Estado Novo começa exatamente nessa época e avança até 1945. Esta construção, se a gente olhar bem, né, a gente vai ver que o Brasil se constrói muito no século XX, ao longo do século XX. Quando a gente fala em 38, a gente está falando num país que não tinha estradas, nenhuma asfaltada. Né? Então é um tripé, o DASP como da ditadura Vargas, o DASP na organização do Estado, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, nas relações, né, de comunicação social, e o Ministério da Justiça e Negócios Interiores para a relação com os prefeitos e governadores, que na época não se chamavam governadores presidentes. Somos uma base, nascemos fortes, mas com uma contradição fundamental, básica, difícil de fazer. Como é que jovens concursados, altamente qualificados, que tinha como pilar o sistema do mérito, que se falam isso. Pensa que no Brasil o sistema do mérito é recente, ele existe, né, em tempos imemoriais. Todos por concurso, todos eles. Eles tinham uma contradição ideológica, porque eles queriam democracia dentro de um órgão que era a base da ditadura. E o maior salário da administração pública da época. Próximo. Então nós temos a crise de 29, a crise de 2008. Será que esse filme se repete? Né? Será que a história se repete? Karl Marx dizia que a história só se repete como farsa ou como tragédia. A gente espera que 2008, aqui no caso brasileiro, que é o foco da nossa preocupação, né, não seja nem farsa nem tragédia, mas em um outro momento. Vamos ver como é que essas coisas têm se dado e como é que nós estamos percebendo, né, a administração, a economia e, portanto, o mundo da administração, da sociedade de mercado, o mundo da gestão pública em relação a essa realidade numa sociedade globalizada e como é que se coloca o profissional de administração. Próximo. Sociedade de mercado. Veja bem, a descrição da sociedade de mercado, feita, né, do famoso capitalismo, né, inicial, ele é muito recente na história da humanidade. Se a gente olhar, a sociedade de mercado não existia antes da Revolução Industrial. Pode ser que ela não exista amanhã. Hoje ela é absolutamente dominante no contexto da vida humana. Não há atividade humana que não seja feita em função do fato econômico e, portanto, de alguma organização que esteja cumprindo essas atividades e essas tarefas. Mas a história ao longo da humanidade, a maior parte tem menos de 300 anos isso. Nós estamos falando num processo, na marcha da trajetória humana, ela é muito mais longa e o fato econômico não organizava a sociedade, pelo contrário. Era o fato social, era o fato religioso, religar e religião, religar entre as pessoas e com Deus. Eram outras circunstâncias que organizavam, mas o fato econômico está aí e a sociedade de mercado está aí e é absolutamente dominante. O que Marx nos descreve é um sistema de produção, onde o lucro derivaria fundamentalmente do trabalho assalariado. Esta é a lógica da sociedade de mercado escrita pelo Capital
tá certo? Descrita muito bem pelo capital e analisada muito bem pelos economistas e especialistas nesse campo. Porque nós estamos, isso tem uma base importante na crise de 29. Mas tem um outro sistema de consumo e de crédito, que também é da sociedade de mercado, que é um novo momento, que é um novo tempo, que é uma nova construção, cujo lucro advém basicamente das explorações de desejos e de consumo, de crédito de consumo. Próximo. No sistema de produção, como dizia, né? Como diz Marx, há uma incompatibilidade intrínseca entre o salário e o lucro. Tá certo? Entre o capital e o trabalho. E quanto menos o salário receber, maior vai ser o lucro. E aí entramos no conceito, portanto, nessa incompatibilidade. Era através da redução dos ganhos produzidos pelo salário, que não voltava ao bolso do trabalhador, que o detentor do capital ganharia os seus recursos. De forma sumária, seria a mais-valia. Estamos falando aqui, né, rapidamente. Conceito de mais-valia é exatamente produzido pelos ganhos de produção, produtividade, que não voltava ao bolso do trabalhador. E que para isso era preciso de um exército de reserva. Exército de reserva na sociedade como um todo, para atender não só aos consumidores que adquiririam e comprariam aqueles produtos, mas fundamentalmente para poder cumprir funções na máquina de produção, do sistema de produção, produzindo produtos, bens e serviços. Está claro isso? Isso tem implicações diretas para nós, profissionais de administração. E que haveria sempre, são conceitos que estamos colocando os conexos, que haveria sempre momentos de prosperidade no sistema da sociedade de mercado e de depressão. Prosperidade e depressão. E que no momento desse de depressão, o sistema iria à garra e o mundo se transformaria. Não seria mais a sociedade do mercado, mas a sociedade comunista. Essa era a tese dos socialistas e que defendem essa posição. Corretas os dois, mas em verdade essa crise cíclica não tem se revelado correta no seu termo da guerra, porque a gente vai ver como é que a gestão, como é que a administração, como é que a teoria das organizações se coloca para legitimar transformações que se realizam no mundo da vida, do trabalho em geral. Próxima. Quais são as respostas capitalistas ao problema da luta de classes? Que tem implicações diretas na gestão pública e na iniciativa particular na sociedade de mercado. São sucessivas adaptações do mercado por necessidade de mercado, por necessidade de atender à consciência de cidadã que se desenvolvia no mundo, mas também por uma necessidade de que é preciso mudar para que tudo fique exatamente como está. Tá certo? Vamos mudar tudo para tudo fique como está. E aí nós temos avanços sociais significativos. Quando em 1870 Bismarck cria na Prússia o primeiro sistema previdenciário para atender, né, de previdência pública e universal a sociedade prussiana, alemã, ele estava criando uma resposta pelo Estado da necessidade de mercado para atender a essas questões que não poderia deixar mais, como era o sociedade de mercado original, descrita por Marx, alguns décadas antes, quando ele descreve o trabalho da mulher, da criança, jornada de 16 horas, tá certo? Do velho, do idoso, enfim, a exploração do trabalho humano. A consciência cidadã, ao reagir a isso, o Estado cumpre uma determinada tarefa, a administração pública, e a sociedade de mercado se ajusta para ficar exatamente assim. Em 1923, nós estamos falando, é inacreditável, em 1923 tem no Brasil a Lei Eloy Chaves. Lei Eloy Chaves é o sistema previdenciário brasileiro. Gente, estamos falando de um país de indústria absolutamente incipiente. A nossa legislação, ela vem antes do tempo, antes das necessidades, e já previa aposentadoria naquela época aos 55 anos de idade. Nós estamos discutindo o quê, hein, hoje?
limite, né? E só veio mudar em 62 com a reforma da Lei Orgânica da Previdência Social, que acabou com o limite mínimo de 55 anos de idade. Em 23, quando a população brasileira tinha uma média de vida de pouco mais de 40 anos, só podia aposentar quem tivesse 55 anos. Lei Eloy Chaves. Sistema da Previdência, que veio acabar em 62. E que redunda na confusão que nós temos hoje, que nós estamos discutindo no mundo inteiro. Qual foi o problema? Estava falando agora com o professor Ferraz ali fora, né? Estávamos falando os alemães chiando porque os alemães se aposentam aos 65 anos de idade só e os gregos aos 50, né? E 50, 55, e aí a briga dos alemães que não querem sustentar no mercado econômico. Estamos discutindo aí, é uma questão política, sim, mas é o sistema mudando para ficar exatamente, e a gente vem com isso. Quando a gente vê a Inglaterra como a grande defensora, e com razão, da questão da escravatura, não era só pela cidadania, mas era por interesses efetivos do sistema para formar exército de compradores e exército de reserva de operários nas linhas de montagem, a luta contra a escravatura, aliás, que no Brasil, né, só acabou em 1888. Demoramos, fomos um dos últimos países a fazer ela, Brasil e Cuba. Aliás, estamos sempre juntos, não é só com médico, não, né? A gente está sempre junto no retrocesso e no atraso. Né? É uma loucura, né? Mas a gente teve outras coisas, avanços sociais importantes, proteção do trabalho da mulher, proteção do trabalho do idoso, né? Da criança, a questão da jornada de 8 horas, greve, que começa exatamente na luta das mulheres, a jornada de 8 horas, o direito de greve, tem um papel importante na luta das trabalhadoras, enfim, esse crescimento, e a guerra leva a crise de 29 a ser superada, a Segunda Guerra Mundial, e com inclusive uma inserção enorme da contribuição da mulher em todo o mundo, no direito de voto e no direito de trabalho, que não tinha. A mulher só votou na França década de 60. Estou falando agora. É inacreditável isso, né? A França libertária, né? A libertação a direito de voto da mulher se deu em 34. Ela só votou em 46. É incrível. Mas a gente tem muitas coisas. E aí nós temos o estado do bem-estar social, onde a educação era um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. A saúde era um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. Isso está consignado até hoje na nossa Constituição. E é muito bom que esteja. E é muito ruim que não seja efetivado esses dispositivos. Mas a gente não chegou a esse ponto, como outras sociedades avançadas chegaram. Avanços sociais importantes, estado do bem-estar social. Liberalismo e capitalismo de Estado é o grande embate e a grande divergência que vai marcar gestão das organizações, forma de gestão dos Estados. Papel dos administradores nesses países, particularmente no caso brasileiro. O capitalismo de Estado, estou chamando capitalismo de Estado, porque, em verdade, país comunista, em verdade, a gente não teve nenhum deles. Em nenhum deles. É tudo uma piada, jamais esses países de olhar, Marx e Engels devem se rodar, né, na tumba, né, chamando esses países de comunistas. Tem um manifesto comunista que eles escreveram em 1870, em 70, não, 48, 70, né? Trabalhadores do mundo, univos, nada tendes a perder, exceto vossos grilhões. Tá lá. Ele falava na internacionalização da economia e na internalização da luta do trabalhador, que só haveria movimento comunista no movimento mundial. Exatamente, o primeiro país dito comunista é a Rússia, é um país de um país só. É um comunismo de um país só. E aí, marxismo-leninismo. Vamos lá, próximo. Estamos soltando coisas, né? Vamos lá à frente. 38 a 75. Estamos vivendo aí agora o círculo virtuoso da nossa profissão, coincidentemente com a construção do Brasil, das grandes avanços que o Brasil teve. Entre 38 e 75, o Brasil é um dos países que mais cresce no mundo, na ditadura ou no regime democrático, no parlamentarismo ou no presidencialismo, no unipartidarismo ou no multipartidarismo. Nós crescemos indiscutivelmente em todos os anos, a ponto, né, de chegar a crescer, não essas merrecas que a gente tem crescido nos últimos tempos,
mas a crescer a 11%, 12% por ano. Crescimentos espantásticos, né? Que até a Revolução chegava assim, ame ou deixo, né? E o último que saía apaga a luz, a gente falava assim, né? Não é verdade? Mas a gente cresceu muito, e junto com isso, a sociedade como um todo, a organização do país, quer dizer, a situação toda, mas a nossa profissão vive um momento de apogeu. Com as primeiros, o DASP gera quadros que vai criando circunstâncias extremamente favoráveis. Chega em 1948, um grande rebento desse DASP é a Fundação Getúlio Vargas, que nasceu não para fazer economia, como a gente pensa. Fundação Getúlio Vargas, um órgão especializado em economia. Não, mas para fazer cuidar da organização racional do trabalho. Petrobras, Eletrobras, Furnas, são todas organizações que vêm das suas áreas específicas de engenharia, mas fundamentalmente da contribuição direta, quando não presidentes, diretores, oriundos, todos eles do DASP. Nós temos 2 casos de construção de elite no Brasil na área técnica. O caso do DASP com os técnicos de administração e o caso dos cardeais da Previdência, no caso da Previdência Social. O mais famoso cardeal da Previdência, mas não é o mais importante, chamava-se Hélio Beltrão. Os cardeais da Previdência, né, Rio Nogueira, que criou todas as grandes institutos de seguridade das estatais brasileiras. Ele era um cardeal da Previdência nessa época também. Todas. Né? Foi o construtor, era atuário, o pessoal da Previdência atuário e da área do direito, e o pessoal do técnico de administração na organização das empresas. Está claro? O técnico de administração, maior salário, não tinha problema de emprego, primeira faculdade na Fundação Getúlio Vargas, em 1951. É a Escola Brasileira de Administração Pública. E logo depois, 2 anos atrás, 3 anos depois, 54, a primeira escola de administração de empresa da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. A partir desse quadro, surgem dezenas, centenas de faculdades de administração ao longo da construção do Brasil, com o Juscelino, com Getúlio, enfim, com o regime de Jango, com a Revolução, até chegar em 75. É um crescimento grande. Nesse contexto, tem a regulamentação da profissão produzida pelos profissionais que se formavam como bacharéis nas faculdades de administração em todo o Brasil, que se dá no dia 9 de setembro de 1965, que é o dia da regulamentação da profissão. Qual é o dia do administrador, pessoal do estudante? Dia 9 de setembro. Por isso que a lei foi regulamentada. O presidente Castelo Branco foi quem regulamentou essa lei. Ao mesmo tempo em que ele vetava a lei de regulamentação do profissional de sociologia, por razões óbvias, né? Ele acatou e sancionou a lei que regulamentava a profissão do técnico de administração. Chamávamos técnico de administração. Posso lhes dizer que participei muito da luta, sou formado, eu já sou antigo, eu sou mais velhinho, certamente nos mais velhinhos dessa sala, Adolfo. Mas eu sou formado em 1970 em administração, né? Na EBAP, na Fundação Getúlio Vargas, e a gente participou muito da luta da transformação do nome técnico de administração, tá certo? Para chamar administrador, que só veio a ser sancionada essa mudança de lei pelo presidente Sarney em 1985. Então nós tivemos um processo longo, chamávamos técnico. Quando a gente vai à lei, a gente vai ver a lei original sem ela ser reformada, está lá técnico de administração. Isso nos dava uma conotação de nível médio, a nossa, né? E não de nível superior. Mas em 73 tem a primeira crise do petróleo. Pá! Em 74 a segunda crise do petróleo. Pá! O presidente da época, aliás, são muito parecidos. Ele dizia assim, isso é uma marolinha essa crise, não tem nada. Ele meteu o pé no acelerador, né? Eu meti o pé no acelerador, entramos numa situação do círculo vicioso, e perdemos o círculo virtuoso que vivia a sociedade brasileira. Entramos, portanto, no próximo 1975, eu estou falando 94 aqui, sempre esses números são simbólicos e representativos, ilustrativos, mas nas décadas perdidas, porque não foi uma década, foi mais de uma década. Nós saímos de 73, 74, 75, o Brasil passa a viver uma crise terrível de perversão econômica,
que afeta toda a sociedade brasileira e afeta muito os profissionais e a formação e os quadros de administração como nós tínhamos à época. À época, né, eu não poderia chegar a dizer, como vou dizer agora para vocês aqui, estudantes, que vocês escolheram o curso certo de administração. Esse é um curso, nós temos um curso grande hoje, junto com o direito, os dois maiores cursos do nível superior do Brasil. Eu tenho a impressão que a administração hoje já tem até mais estudantes do que direito, você imagina, com diferença do direito. O direito tem restrições com razão, a formação, a dificuldade, mas eles têm um número suficiente de advogados. Nós não temos. Se nós tivéssemos que cumprir a lei hoje, da regulamentação profissional, que determinaria pelo menos um profissional de administração em cada empresa, se a gente pensar que o Brasil tem 5 milhões de empresas, de pequena, micro, grande, a gente está falando de 5 milhões de profissionais. Nós só temos formados no Brasil hoje 1,5 milhão de administradores. Portanto, falta quantidade e qualidade também, vamos falar baixinho, né? Porque às vezes o nosso curso, né, nem todo mundo tem o privilégio de estudar na Severino Sombra, aqui em Vassouras. Tá certo? Gostou? É verdade, né? E passamos a viver uma perversão. Eu diria que o homossexualismo econômico. O capital transa com o capital para gerar mais capital. Isso é uma perversão, porque ela é só o capital com o capital. Veja, quando um empresário dizia assim, eu não sei onde eu estou com a cabeça, que eu fico botando dinheiro nesse meu negócio, que eu não devia era pegar essa grana e botar no overnight, na aplicação financeira, porque quando ele olhava o balanço dele, ele só olhava não, os governos também, os governos todos, estadual, federal e municipal. O que ele tinha de receita eram as receitas financeiras das aplicações financeiras. Não era a aplicação do seu negócio, do seu serviço, da sua atividade, do seu produto. Então a gente ganhava na jogatina. O Brasil vivia a jogatina e aí o emprego ia para a cucuia. E quando ele dizia isso, ele já estava deixando de investir, ele já estava deixando de aplicar, ele já estava deixando de botar recursos no seu negócio. Para poder botar recursos na bolsa, na jogatina. E essa perversão econômica atrasou o país. Ao mesmo tempo, uma sociedade que trabalhava com a ideia que a gente tem que ficar absolutamente produzindo tudo, né? Nós somos autossuficientes em tudo, com os produtos 40, 50 anos atrasados, nós tínhamos um verdadeiro cartel em que se unia a burrice da esquerda com a ganância da direita. Por exemplo, reserva de mercado de computadores, né? A gente achava que a gente ia ter que ser, né? Vamos fazer... E aí o Brasil ficou atrasado. O Manuel de Castells diz, esse grande sociólogo espanhol, no seu livro Comunicação em Rede, ele diz o seguinte, uma das causas que ele coloca lá, da causa do esborramento, né, da queda, da destruição da União Soviética, foi exatamente a desqualificação que a União Soviética passou a ter na tecnologia de informação. Está lá o Manuel de Castells dizendo isso. O Brasil viveu muitos processos de atraso, retrocesso, especialmente nessa época, porque acreditava que a gente ia fazer grandes processos de desenvolvimento na área de tecnologia como nas outras. E aí fechamos a nossa economia por um grupo só, faltava emprego e começou a ter... Gestão não era importante, gente. Se o cara ganha na receita, ele não precisa de um administrador, de um gestor competente profissional. Qualquer chambão pode sentar nessa cadeira, porque ele ganhava ontem, ou ganha ainda hoje. Ainda ganha muito hoje. Nós temos os juros mais altos do mundo ainda. E essa perversão faz desnecessário competência profissionalizada de gestão. Vamos embora, para frente. Educação mais competência gerencial gera desenvolvimento. Se nós olharmos o processo educacional brasileiro, por exemplo, nós só tivemos universidade no Brasil, faculdade, em 1808, com a transmigração da família real para o Brasil. Quando Dom João VI chegou, fugido do Napoleão, viu que não tinha faculdade aqui, criou a primeira. Aliás, a faculdade de Direito. Primeira, mas 1808. E os cucarachos, hein? Esses que a gente acha que é subdesenvolvido desses estados, desses países aí, já tinham desde o século XVI faculdade. Que nós só tivemos a ter, tá certo? 300 anos depois.
Estou falando da Bolívia, do Paraguai, do Peru, do Chile, da Venezuela, desses paisecos aí que a gente fala, né? Como a gente fala com preconceito. Diz o Zé Murilo de Carvalho que essa foi uma das razões da unidade nacional, porque os intelectuais, os acadêmicos dessas faculdades começavam a defender o seu solo, a sua pátria querida, a sua região querida e formavam um país, brigava aqui, brigava ali. E nós não. Os nossos brasileiros não podiam estudar, não tinha faculdade, iam para Coimbra, em Portugal. Lá fazia beer night, né? Saía antes das 9h30 para poder fazer a farra. Sexta-feira era importante, um namorava, um casava com o outro, enfim. E depois voltava para o Iapoque ou para o Chuí. Era a elite dominante brasileira. E aí a unidade nacional foi, diz o Zé Murilo de Carvalho, que é acadêmico e um grande professor de história, que é uma das razões da unidade nacional e uma das razões da língua. A galera se conhecia, né? E se relacionava. Vocês olham que coisa interessante. Não, Druck já nos diz, não há país subdesenvolvido, há país subgerido, subadministrado. Se nós olharmos bem o índice de desenvolvimento de um país, assim como tem o índice social, o índice de Gini, etc., a gente pode olhar o grau de influência que uma sociedade atribui à formação profissional dos seus gestores, é o grau que esse país vai ter desenvolvimento. Quanto mais prestígio social tem essa profissão, quanto mais desenvolvido esse país, quanto menos prestígio social tem o profissional de administração, menos desenvolvido esse país. É um indicador fortíssimo, talvez melhor até do que renda per capita, etc., produto bruto, no seu índice de desenvolvimento do país. Tá certo? Então, vamos continuar. Eu não vou falar aqui da Vou falar aqui agora de forças impulsoras. Forças que nesse período, que às vezes a gente se esquece. Muitos aqui vivenciaram isso. Outros não tinham nem nascido. Mas tem duas forças que são fundamentais, que mudam muito o panorama do mundo em geral, é evidente, mas para nós particularmente em administração. No mundo e no Brasil. Primeiro, a queda do Muro de Berlim. Segundo, a explosão da internet. São duas forças externas, marcadas e muito fortes na transformação da realidade organizacional mundial. Próximo. Caiu o muro, as janelas do mundo se abriram à aldeia global. E o ideal de McLuhan cedeu. Vivemos hoje numa aldeia global. Havia um tratado de Tordesilhas. Para os jovens aqui é muito difícil compreender isso. Até 9 de novembro de 89. Eu sempre misturo isso com o ataque da Torre Gêmea. Da Torre do 11 do 9, com a Torre Gêmea. A Torre Gêmea, que é 11 do 9 de... Não, 9 do 11 de 2000 e... 11 do 9. É isso mesmo, é parecido as datas. Mas o Tratado de Tordesilhas estava separado do mundo. O Marco Polo, lá no século XIII, era mais fácil para ele ir à China, e ele veio toda essa opção de produtos, do que qualquer cidadão normal, agora até 1989, ir aos países do bloco socialista. O mundo era dividido em dois sistemas econômicos, e isso gerava a impossibilidade, né, de práticas comuns de gestão em todo o mundo. Próximo. A Guerra Fria, portanto, foi o paroxismo de embate entre dois sistemas econômicos em duas ordens. Isso tem influências muito fortes na questão, para nós, do mundo das empresas. Impedia que o mundo se constituísse num único mercado, numa sociedade que era a sociedade de mercado, dominante no mundo, né? E aí vivíamos um mundo partido, impossível de política global, monetária, comum para todos, portanto, que impedia a livre movimentação de pessoas, a livre movimentação de ideias, a livre movimentação de produtos e também a livre movimentação do trabalho. Próximo. Como gerir a queda do muro abriu certamente possibilidades, né? Que o capitalismo de Estado, por exemplo, do bloco socialista se modernizasse, mas também se esborrasse com a queda do muro. Aí tem lá, como gerir economia, gerir organizações, gerir contabilidade, conduzir o sistema financeiro, enfim, gerir processos industriais globalizados. O chão de fábrica global. O Brasil ainda está descobrindo com dificuldade que não tem que se produzir tudo aqui, que se importa produto do mundo inteiro e produz e vai embora. Por isso que o Japão, que não produz nada de petróleo, que não produz nada de nada, tem a força econômica que tem. Sim, a gente esquece que o maior produtor
de café solúvel do mundo é a Alemanha. E não tem um pé de café. Ah, e de chocolate, de onde é? Eles não têm um pé de cacau. E na Bahia tem fábrica de chocolate bom? Não, tem no Rio Grande do Sul, que não tem cacau. Espírito, tá certo? Os idiotas que produzem não têm renda em função disso. Os que produzem, e aí os carros, e tecnologias, enfim. É inacreditável como a gente não se dá conta dessas coisas. Que tem influência no mundo do trabalho, nas organizações e na contribuição de gestão. Próximo. A outra força impulsora, tão recente, né, que é a internet. Quando o Bill Clinton chegou na Casa Branca, em 1992, antes de namorar ainda a Mônica Lewinsky, que foi, não tinha namorado ela ainda, né? Sabe quem é estudante, né? Ele não estava namorando ainda ela, só ele tinha mal o negócio de internet. Não tinha. O sistema acadêmico vivia com isso, mas não era uma questão grande. Mas aí nós temos duas forças fundamentais. O navegador, né, o Browse, da Netscape, e o Bill Gates com o Windows 95. Nós estamos falando coisa aqui, gente, de ontem. Para quem nasceu, né? Como o meu amigo Adolfo aqui, que trabalhava com máquina MacBee. Vocês nunca ouviram falar em máquina MacBee, mas né? Máquina MacBee, arquivo MacBee, né? DOS, né? Vocês vejam, nós estamos falando de coisa de 95. E aí o Clinton se deu bem, se correspondia na mesma hora com a Mônica Lewinsky, né? Arrumava até outras namoradas, né? A Hillary não gostava não, mas ele se arrumava. Então tá aí, ó. Todos os aplicativos passaram a interagir com a internet. A transmissão de dados, voz e imagens tornou-se praticamente gratuita. A gente não acredita. Vocês que estão aí ligadinhos, certamente, em vez de ficar me ouvindo aqui, que vocês têm razão, vocês estão mexendo aí no computador, nos seus smartphones, já existiu vida inteligente sem esses smartphones. E a gente nem pode acreditar isso. Dá para entender isso? Né? Tinha vida inteligente, né? Não tinha smartphone, não tinha iPad, não tinha nada disso. Vamos próximo. E a explosão da internet, portanto, tornou-se no principal canal mundial de distribuição de serviços, produtos, trabalho gerencial, profissional, técnico e científico. É o serviço de contabilidade das empresas americanas feitas na Índia. É o call center atendido, né, na Bahia para atender São Paulo. É o sotaque de línguas se ajustando de call center completamente distante. É o serviço de tradução, é o serviço de tudo, é a operação à distância. Isso muda, nós estamos falando, gente, de coisas de menos de 20 anos. Que não existiam, que transforma completamente a realidade das empresas. Próximo. E aí, ó, isso tem implicações diretas no comércio eletrônico, no governo eletrônico e no ensino à distância. No cidadão eleitor que vota pelo computador, pela internet, você não vota ainda pela internet, vai votar um dia. Um dia o Brasil vai entender que assim como ele faz, né, um sistema de... Pois é, que ele vai entender. No Conselho já vota por internet, lá no CRA e no Sistema Federal nosso. Mas eles vão entender que se a gente faz efetivamente transferência e integração de cheques no Brasil inteiro online ao mesmo tempo, por que não pode fazer de voto? Mas já avançamos, já se vota, né? O sistema contribuinte, declaração de imposto de renda, né? Me lembro que no começo, eles não acreditam, a gente levava o disquete, mas levava junto com o disquete a cópia. Não é isso? Você pegou isso também, né, Fábio? A gente levava o disquete, agora a gente já manda direto. E não manda com cópia não, que não aceita. E o cidadão consumidor, também com as reclamações que podem fazer. São transformações que mudam a cidadania, que implica construção efetiva de cidadania, mas que exigem da empresa, para cumprir cada um desses papéis, mudanças de práticas, de processos, de procedimentos de trabalho. Próximo. Forças internas agora que impulsionaram a administração. Tivemos também forças internas, não foram só externas. A gente nem se dá conta disso. Vou falar uma coisa que todo mundo viveu. Próxima. Superar as crises de abastecimento.
todo o plano econômico brasileiro, plano cruzado, não sei o quê, a gente sabia que no dia seguinte da eleição, tudo voltava a Dante. O plano era recusado, tudo explodia de novo. E aí os empresários seguravam os produtos, os serviços, no dia seguinte do plano, quebrava. Não estou elogiando nem criticando o que aconteceu. Quando veio o plano real, os caras não mudaram o plano. E até não mudou, durou um bocado de tempo esse plano. Ascendeu e invadiu até governos de oposição, como o caso do governo Lula. Avançou. Ao não manter isso, os empresários não tinham produto para atender a demanda. E aí a gente abriu as portas às nações amigas. Foi o segundo momento de abertura às nações amigas. Tinha um ministro aí que esquece que fez isso, que como ele era o ministro da Fazenda, Ciro Gomes, ele jogava taxas de importação a zero para poder ter produto, porque senão as pessoas não comiam. Não tinha produto para nada. Começaram a chegar os produtos dos cucarachos. Aquelas porcarias da Argentina, né? Um pouco antes, aquele carro horroroso, Nivea e Lada, né? Que eram muito melhores do que aquelas porcarias que a gente tinha. E o presidente daquela época tinha razão, o seu famigerado Collor. Ele dizia assim, o carro brasileiro é uma carroça. E era tanto carroça que poucos anos depois, 3, 4 anos depois, estavam produzindo carro brasileiro, Mercedes-Benz, para exportação em Juiz de Fora. Né? Isso foi onde? Aí superava, ele botava taxa zero e invadiu os produtos. O brasileiro, de repente, descobriu que havia produtos muito melhores. Veja, a Kombi só está acabando no Brasil agora. Um país pode ter Kombi. Isso é um atentado à vida das pessoas. Isso já acabou em tudo quanto é país há 50 anos. E a gente mantém. Agora que está acabando a Kombi. Né? E aí, ó. Aí o Brasil vai viajar para o exterior, o brasileiro começa a viajar para o exterior. Viaja tanto para o exterior que os nossos aeroportos viraram rodoviária de péssimo gosto. De tanta gente, passagem que tem. Começou a descobrir o mundo. A gente não conhecia aqui o lado. A gente virava as costas para a América Latina, para a América do Sul e muito mais para o resto. Só a classe dominante viajava. De chapéu, né? As mulheres de chapéu, os caras tudo de terno. E aí, ó. Turismo interno, começam a viajar no outro e começam a mudar. A gente não está vendo isso, tem replicação, fragilização das reservas de mercado, né? Não adiantou mais, a gente não começou a importar tecnologia, computadores. Eu me lembro que a primeira vez que fui viajar a Miami, estava todo nervoso, né? Com a dificuldade de chegar lá, aí eu queria comprar um videocassete. Primeiro a gente ia em Manaus, depois a gente passou a ir para Miami. A gente chegava lá em Miami, aí quanto é essa filmadora aqui, aquela filmadora antiga, né? Com aquele videocassete. Aí o cara dizia assim, $1.000. A gente tirava aquele grana, contava 10 notas de 100, o vendedor já ficava furioso com a gente. Esse cara é falsificador, porque nenhum doido anda com $1.000 no bolso, só brasileiro. Né? E aí, de repente, o brasileiro passou a ter cartão de crédito. Que é a moeda moderna. Vai chegar um dia em que o Brasil vai fazer pagamento de imposto de renda por cartão de crédito. Vai chegar um dia. Hoje a gente já tem a burrice da Receita Federal. Ô, órgãozinho burro. Ele já aceitou agora uma coisa inteligentíssima. Quando o brasileiro chega, já pode pagar, quando ele excede o valor. Já está começando agora. E só pode pagar ali. Ué, por que não pode? Pode ser débito, pode ser tudo. Por que não paga imposto de renda com cartão de crédito? De débito. Isso é uma burrice. Quando revolução da administração, reforma administrativa Amaral Peixoto, acabou com as tesourarias no serviço público e transferiu para o sistema bancário. Isso tem como é que muda isso? E vão chegar um dia, vão usar cartão de crédito. Como ninguém vai andar com dinheiro mais no bolso, né? Mas aí, ó, Código de Defesa do Consumidor, uma conquista importante da cidadania, importante para os advogados, um mercado de trabalho importante para os advogados. Muito afirmação. 1993, gente. Isso foi muito melhor para nós. O Código de Defesa do Consumidor foi melhor para nós, porque a empresa, né? Eu sou de um tempo que a gente comprava um produto e íamos reclamar que o produto não estava funcionando. O vendedor, na maior cara de pau, virava para você e dizia assim, vai reclamar para o bispo. Ou não era? Assim que ele falava. Você acha que essa expressão é antiga, né? Vai falar para o bispo. E a gente ficava, enviava a viola no saco, de repente veio o Código de Defesa do Consumidor, os advogados nos protegendo, o PROCON, isso tudo cresce, mas obriga as organizações a ter
reestruturar a sistemas, a processos de trabalho, a emprego para o profissional de administração, a gestão das organizações mais confiáveis, certificação de qualidade. Em 1990, o Brasil não tinha nenhuma empresa com ISO 9000. Hoje somos dos países do mundo que mais tem ISO 9000. Tem ISO 9000, 8000, 14000, 16000, selo de qualidade. Isso antigamente não era nem visto, a gente nem percebia isso. Prazo de validade de produto, né? A gente não olhava nada disso. Eu sou viciado em Coca-Cola, desde garoto, hein? Quando eu estava garoto ainda, tinha a Coca-Cola Família, aquela Coca-Cola, a gente tomava aquela cola, aquilo deve ter alguma coisa, porque a gente não para de beber. Aquilo é o néctar dos deuses, né? É uma Coca-Cola é um... Ficam falando mal, mas não adianta, aquilo vai... aquilo limpa a gente... Eu estava na boa, estava na casa da minha irmã, aqui em Itaipava, aí a minha sobrinha neta vira assim, tio, não toma essa Coca-Cola, não. Eu falei, por quê, minha filha? Tem o quê, uns 10 anos, 8, 9 anos? Porque essa Coca-Cola está fora do prazo de validade. O burro velho aqui não sabia que tinha prova, sabia que tem data de validade na Coca-Cola? Eu não sabia. E viciado. Nunca olhei isso. Agora quem é que não olha a prova de validade? Certificação, enfim. Nós temos aí, ó, certificação de qualidade. Vai chegar um momento que o brasileiro vai olhar o selo verde da empresa, se ela agride ou não agride o meio ambiente. A gente não está fazendo isso ainda tão forte, mas vamos fazer. Próximo. Olha só que coisa interessante, delivery 24 horas. E eu sou de um tempo lá, o Ferraz vai lembrar bem, a gente vinha lá naquela festa do Meyer, né, Ferraz? E na hora de comer, de 4 horas da manhã, tinha que ir para a Praça 15 para comer o angu do Gomes, lá no Rio. Porque não tinha lugar nenhum para comer. Agora, delivery 24 horas. Entrega o dia inteiro. Shopping center abertos no fim de semana. Que briga. Como os sindicatos eram burros. Eles não entendiam. Os sindicatos não deixavam. Isso é exploração do trabalhador. E agora os shopping centers estão abertos no fim de semana. Isso dá mais emprego? Sim. Gera economia? Sim. Emprego para profissionais de administração. Códigos de barra. Ouvidoria. A ouvidoria é importante. Primeiro era um ombudsman, né? Nome complicado. Isso depois gerou ouvidoria. Qual é a empresa agora que não tem o seu SAC, né? Serviço de atendimento ao cliente. Por quê? Porque cliente é pior do que Deus. Deus perdoa ainda, mas o cliente não perdoa, né? O cliente é mau, né? Ele não perdoa, ele muda de empresa. É verdade que quando se começou a privatização das empresas de telecomunicações, eram para ter 18. Hoje tem as 4 irmãs, recordistas campeãs de maus serviços de telefonia no mundo, no Brasil. Só tem 4. Daqui a pouco tem 2. Pior do que o monopólio público é o monopólio privado, porque ele é só decorrente da ganância. E ele explora mesmo. E por isso que os serviços de telefone brasileiros são tão ruins. Porque nós temos muito poucas empresas. As famigeradas das 4 irmãs, né? É isso? Claro, Oi, né, Té? TIM e Vivo. As 4 irmãs. Campeãs de reclamar. Mas nós temos que reclamar contra elas. Nós não podia ter 4, era para ter 18. Não tem concorrência. Era para ter 18. Foram se fundindo, Telecom. Isso acaba no mensalão, hein? A gente continua falando, hein? As razões. A gente vai acabar explicando o mensalão com esse negócio. Vamos lá. E aí, ó, genéricos, o melhor condicionamento dos produtos, leilão eletrônico. Leilão eletrônico tem um relato, a Berenice está aqui comigo, estava nessa reunião. A gente foi falar com o presidente do Bob's, que ele estava iniciando no Brasil leilão eletrônico há poucos anos atrás. Eu fui entrevistar ele lá, saber como é que estava. Ele começou, ele não me autorizou a dar o nome do Bob's, por isso que estou dando. Ele estava fazendo, ele falou, Wagner, a primeira experiência que a gente teve aqui foi para comprar guardanapo. Foi. E foi 30% mais barato, Wagner. Pô, mas como? Nós economizamos, vale a pena, vai ser bom. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer que não está aqui aparecendo. Quem ganhou foi a mesma firma que já nos vende há uns 5 anos. O malandro tinha uma gordura legal, empresa privada, hein? Cobrando muito mais caro. Ganhou de novo do leilão eletrônico. Isso muda as realidades. O blog, Orkut, Facebook, Mercado Livre, etc., Twitter, administração. É verdade que outro dia estava no conselho, um conselheiro que não foi o Francisco, nem o nosso Adolfo, né? Chegou assim, Wagner, nós temos agora um sistema legal. A gente tem que estar de olho nos funcionários, para ver se ele está ocupando o posto de trabalho, né? E aí era para que o cara começa a usar esses sistemas
que também é perigoso, para o totalitarismo da empresa. Nós começamos a desenvolver um sistema de autoatendimento, já estamos fazendo bem lá no Conselho a partir de janeiro agora. A maior dificuldade que nós tivemos, sabe qual foi? Foi uma surpresa, que as empresas bloqueiam essas mídias. E o colega administrador queria entrar para pagar, para baixar o seu, né, a sua boleto, para poder pagar o cartão de crédito. A OAB não tem cartão de crédito, né? Nós temos. Provocação, não tem mesmo. Né? Hein? Estou falando na boa. Eu tenho o maior carinho e respeito pela OAB. Estamos falando isso com toda admiração. Não, é verdade, com toda admiração. Tenho muita admiração pela OAB, pelo trabalho histórico que essa instituição faz na história do Brasil e continua fazendo. Eu tenho que ter alguma coisa melhor que eles, porque eles são melhores em tudo, né? Tem que ter alguma coisa. Então, mas sabe qual foi a dificuldade? O colega entrava lá para pagar por cartão de crédito ou imprimir o seu boleto e pagar no banco e não entrava. Ele ficava furioso, achava que o sistema é que é ruim. Esculhambava a gente. O que nós tivemos de reclamação é que aí eu tinha que ligar, querida Coca-Cola, querida Furnas, querida Petrobras, todas bloqueadas. E é verdade que todas abriram o sistema para nós. Não tivemos problema nenhum, mas demorou. Até isso, os colegas nos xingaram para valer. Esse sistema está uma porcaria. Isso não foi... Se precisar de um advogado para defender... Ah, isso eu sei. É verdade. Não, tá certo. É verdade. Pode ser que a delegada... Pode ser, porque deixa eu defender o... Não, tem o nosso profissional, ele sabe, ele está falando. Também é bom, é bom. Colega, é verdade. Muito obrigado, professor. Faremos sim, com certeza. Mas não precisou não, porque as empresas foram absolutamente tranquilas e aceitaram. Mas esse foi o maior problema que a gente teve. Bloqueio desses sistemas que são importantes. Próximo. Administração é o tema do nosso tempo, gente. Quando o jornal Globo se junta com o jornal Folha de São Paulo para criar um jornal chamado Valor, cuja função principal não é discutir economia, mas é também discutir economia, está lá muito mais gestão do que economia, é porque a gente vê que os jornais de negócios no mundo inteiro são os mais importantes. Não há programa de rádio, não há programa de televisão, todo esse sistema está o quê? Livraria. Quando eu estudava administração, 67, 68, 69, quase não tinha livro de administração em português. Hoje a gente entra numa livraria, nas frentes de todo mundo, estão os livros de administração. A gente só não lê se não quiser. Estão na biblioteca, estão no site do Conselho, virtual. Tem muita coisa, obras clássicas, só clássicos. Porque não publica nas editoras. A gente coloca lá. Aí, ó. Não dá mais para dizer que não tem tempo para ler, que não pode estudar, porque tem literatura em português bastante boa e muito importante. É verdade também que tem muitos livros de ficção e a gente pensa que ficção é de autoajuda, e a gente fica pensando que livro de autoajuda é livro de administração, e não é. Né? Aquele negócio assim, os 7 hábitos do monge não sei o quê, o monge executivo, e essas baboseiras todas, que a gente sem nenhuma base científica, fica afirmando que esses livros são de administração. Sai pra lá, praga! Hein? Não seremos uma ciência, nem uma arte, nem uma técnica com essa... Livro de autoajuda é bom para quem está com problema. O cara lê, se dá bem, se ajudou, tá ótimo. Também dá para ler a Bíblia, a Torá, o Corão, tudo bem, tudo isso ajuda. Agora, livro de autoajuda achando que é livro de administração, Deus me livre. Que não é. Essa profissão cai no livro... Agora, o pior de tudo, que o livro de administração nem sempre são lidos pelos administradores. Isso eu só não vou nem comentar, né? Mas são os mais vendidos hoje fora dos livros de ficção. Vamos próximo. Estou terminando, hein? Sistema de produção, CRIV de 29. Pensava que eu tinha esquecido? Não esqueci, não. A CRIV de 29 foi uma crise do sistema de produção, resolvido com a ação, aí pessoal de gestão pública, com a ação do Estado na gestão direta como principal indutor do processo econômico. Tennessee Valley Authority, Sudene e Sudã, é a mesma coisa. A intervenção do Estado é fundamental no mundo inteiro. Hitler pegou uma economia de milhares % ao mês de inflação e acertou. Intervenção do Estado. Volkswagen, o carro do povo. Eu não estou defendendo nenhum deles. São todos horrorosos. Nesse sentido democrático. Todos. Cada um pior. Alguns monstros, né?
mas todos eles deram certo. Intervenção do Estado direto no processo. O Estado como principal papel de gestão e de recuperação da crise de 29. Crise de 2008. Não tem nada a ver com o sistema de produção. E esse é o grande equívoco hoje do Brasil. É uma crise, não é uma crise do capitalismo, é uma crise do sistema de consumo e de crédito, que gera a incompreensão dos movimentos sociais para a nova lógica do sociedade e mercado. Isso aqui é uma coisa delicada e importante para a gente pensar, não hoje, pensar, refletir, estudar, ler um pouco sobre isso. Esta crise não é uma crise do capitalismo. Próximo. 2008 não é uma crise cíclica do capitalismo, é uma crise do capitalismo de consumo financeiro e da sociedade pós-industrial. Os lucros passam a ser derivados, sobretudo, da exploração dos desejos de consumo e endividamento crescente. Quantos cartões de crédito vocês têm, hein? E o banco está doido para te dar mais um. Ou não é? Para que 6 cartões de crédito? E se você não tiver nenhum, vai ter dificuldade de arrumar um. Mas se tiver 5, arruma 6. Não arruma? Quanto mais você dever, mais crédito você tem. O gerente está sempre disposto, simpático. Ah, é o gerente pessoal, personalizado. Não é isso? Os do banco que ri. O banco sorriso. Né? Não é o banco sorriso? E está sempre disposto a te atender muito bem, para te dar mais uma dívida, para você pagar mais um pouquinho. Não precisa pagar tudo também, não. Vai pagando aos pouquinhos. Veja bem, a função da oferta é criar demanda. Os economistas ensinam que a função da demanda é que gera oferta. É a necessidade que gera o produto. Não! Vocês estão comprando o quê? G5 agora, do telefone? Mas nem o G3 funciona ainda. Para que o G5? Para que o G6? Para que o iPad, né? iPad o quê? Não, o iPad. iPad 4. Estamos aí no iPad 4. Para quê? O 1 funciona. E a gente também, a gente vai para a fila, que nem um desesperado, para ser o primeiro a comprar. Igual aquele doido ali que foi o primeiro que chegou, milhares de horas antes no Rio Centro, no Rio para ser o primeiro a entrar. É a mesma coisa. Ou não é? É. A oferta é que gera demanda, que gera necessidade. Não é a necessidade que gera a oferta. Isso muda a questão do lógica econômica. E está sempre lançando um produto novo. A obsolescência planejada dos produtos, que não pode durar. E aí, oferta de produtos e de empréstimo deve ampliar a necessidade de consumo. O processo do ganho da sociedade de mercado vem do consumo e do endividamento. Olha, isso tem implicações diretas em você da administração pública para o seu destino como gestor público e para você também da empresa privada, administrador. Próximo. Vamos ver. A economia de consumo e de crédito. Não adia a realização de seus sonhos. Compre agora e pague quando puder. Em longas prestações. Não deixe para amanhã ou não deixe para comprar o que você pode, não deixe para comprar o que você pode comprar hoje. Né? Desfrute agora e pague quando puder. Aceitamos todos os tipos de cartão de crédito. Consumidores colonizados pelo consumo e pelas dívidas. Ou não é? E aí a gente diz que é bolha. Isso é a lógica do sistema. Teve a crise de 2008. Né? Todo mundo falava mal do consenso de Washington. Até o nosso presidente. Os 20 estavam lá em Washington, bonitinho, para arrumar uma grana para Lehman Brothers, né? E para toda aquela galera que quebrou e que gerou tudo, para arrumar uma grana para eles, não foi? Os estados todos. O Lula também estava lá, falando mal do consenso de Washington. Deu grana para essas empresas? Deu. O que aconteceu? Todos os estados quebrados e as empresas recuperadas. E os seus grandes dirigentes cheios de dinheiro no bolso, das empresas, claro. Ou o americano não quebrou também? Quebrou. Para sustentar o quê? Uma administração privada, um mercado absolutamente concupiscente. Próximo. Fim. E quais são as repercussões que isso tem? Bismarck, Eloy Chaves, universalização da Previdência. Agora a gente tem fim dos planos públicos de previdência, de aposentadoria e pensão. Ou você faz o seu planinho de previdência, ou vai cada vez menos ter insegurança no sistema público de previdência. Ou não é? É.
Isso muda completamente a gestão. Por quê? Porque o capitalismo, a sociedade de mercado, é parasitário. Ele está sempre buscando um espaço, uma pastagem para crescer e progredir. Agora é o ganho da Previdência, das aplicações que a gente faz para ganhar a nossa Previdência. Ganha-se muito com isso. Financiamento e consumo. Ali, ó, fim dos planos públicos de saúde. Todo mundo vivia, né? Aqueles hospitais públicos maravilhosos. Ainda tem em alguns países, como na Europa, né? Tem os canadenses gozando com aquele filme, gozando os americanos. Mas o que acontece? Fim dos planos públicos de universalização dos planos públicos de saúde. A gente agora entra numa Unimed dessa da vida, numa Mil dessa, numa Qualicorp dessa, e é tratado que cada vez, dependendo se for a 1020, vai ser tratado que nem pé de chinelo. Igualzinho na Previdência, às vezes pior, porque a gente está pagando. Ainda pagamos a Previdência Pública para sustentar esse tipo de coisa. Não é? É. Pois é. Isso é a nova lógica que tem no mundo, que vai caminhar cada vez mais para isso. Tem repercussões na administração pública, na iniciativa privada. Aí, ó, desconstrução das conquistas sociais históricas da classe trabalhadora. Aonde não se fala em flexibilização das leis trabalhistas. Jornada de trabalho de 8 horas é uma piada. Você trabalha 24 horas. A empresa te dá um smartphone, te dá um iPad, não te dá? Você trabalhar para ela. E aí, ó, educação, que antes era uma responsabilidade do Estado e um direito do cidadão, agora é uma responsabilidade, é um bem privado de responsabilidade individual. Aprenda ou se vira, e último, nade ou afunde. Isso muda a lógica. Coisa complicada. Isso incomoda. Não é o que nós estamos vivendo hoje. Aí, ó, capital humano, né? Os novos exércitos de reserva para produzir mão de obra para o sistema de consumo e de crédito. E aprender a aprender. Nós falamos tanto isso, né? Aprender, adestramento das competências, necessidades do mercado. O estudante de administração precisa estudar e entender a técnica, aprender, claro, é importante saber fazer, mas é importante mais ainda saber pensar. Portanto, é fundamental para a nossa área, a área do direito, a contribuição de... Não que a gente vá ser advogado, mas ter o raciocínio jurídico de administrador para entender as conotações da questão do direito, do antropólogo, da antropologia, conceito de cultura, a importância da história, da economia, a importância da sociologia, da luta de poder dentro da organização, da ciência política. Organização são pessoas relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. São ciências sociais aplicadas. Ainda tem tempo, vamos lá. Os bancos, né, o Estado, o novo papel do Estado. Como eu estava antecipando já, virou uma agência seguradora dos bancos e das bolsas de valores. Portanto, a natureza cooperativa do Estado e a sociedade de mercado. Nós, professores, como ensinamos, o papel gerencial da administração pública, não é assim que a gente fala? É. A gente é cooperativa, ação de seguradora da sociedade de mercado, na realidade. Passamos a ser mero executor da soberania do mercado, mobilizar recursos públicos em apoio às organizações privadas e à expansão de crédito. É por isso, vou repetir, mobilizar recursos públicos em apoio às organizações privadas e à expansão de crédito. Compre o seu carrinho em 70 prestações. De repente até 80, tá certo? E você vai comprar um carrinho novinho. Para quê? Para sustentar o quê? A empresa. Você está com esse carrinho. Mas tem que fazer o seguro. Claro, você não pode comprar um carro em 80 meses sem seguro. Muito bem. Aí você perde o carro com alguns... Ficar com o carro está no primeiro ano. Ainda deve 68 meses. Está perdido. Vai ter que pagar a conta. Porque o dinheiro do carro, que o seguro vai te dar, não paga o valor do débito que você fez. Não é isso? É. Então, torça para o seu carro não ser roubado. Qual o interesse? Vamos tirar IPI, né? IPI dos carros novos. Não é isso? Essa é a mesma lógica, gente. E o povão adora. Arrumar empréstimo para aposentado. Não tem um aposentado que não deva, né, as cuecas no banco. A exploração dos velhos. É um negócio brutal.
Isso é a lógica desse tipo. Nós estamos vivendo isso hoje, não percebemos. Estamos devendo tudo. O camarada, aí o aposentado que sustenta os netos, que não consegue emprego, arruma mais empréstimo para poder sustentar o neto, para arrumar... Né? Aqui, ó, mobilizar recursos públicos em aplicações privadas de crédito. Próximo. E aí a simbiose do Estado e mercado. O Estado a serviço do mergulho dos derivados, sobretudo da exploração de agentes de consumo crescente. Portanto, garantir capacidade contínua de recursos para você consumir. Com dinheiro público. Rápido. Próximo. O novo papel do Estado. Bandido bom, lá a frase do Sivuca é boa aí para isso. O bandido bom é bandido morto. Isso é o novo papel do Estado. Deixa de ser o Estado providência para ser o Estado da proteção pessoal. Não estou dizendo que é bom ou ruim, estamos fazendo um diagnóstico. Os medos são muito diferentes, concretos e difusos, mas se alimentam uns aos outros. Os políticos, o Estado, e os vendedores, o mercado, transformam o medo num grande negócio. Medo real, sim, mas medo também fictício. Muitos medos aumentados estupidamente. Próxima. O Estado subsidia e terceiriza um volume crescente de funções que antes exercia diretamente. Até a prisão está virando privada no mundo inteiro. Negócio privado. Pago com generosas contribuições públicas. Com o nosso rico dinheirinho. Próximo. O Estado assistencial é substituído agora pelo Estado da proteção pessoal. A sociedade do medo. A crise do sistema assistencial, do Estado assistencial, da Providência, decorre principalmente do deslocamento das fontes de lucro, da exploração de mão de obra para a exploração dos consumidores. A lógica mudou. Nós estamos agora em outra pastagem, explorando outros pastos. Tá certo? Saímos da exploração do trabalho para explorar agora os consumidores. Próximo. E o novo papel do Estado, capital político, comercial, publicitário, o risco e fantasia, a passagem do modelo de Estado social de uma comunidade que se buscava ser inclusiva para cada vez mais um estado de proteção pessoal, para proteger todos nós das massas de deserdados e de excluídos, que passa a ser a alavanca da segurança e do controle do crime. Os efeitos colaterais no mundo inteiro isso. Cada vez mais as liberdades individuais e a democracia se coloca em risco. Voltamos ao totalitarismo. Agora já falam que vão botar no nosso carro um chip. Amanhã vão botar na nossa perna ou no nosso braço, para saber onde te anda. A gente reclama que os Estados Unidos está vigiando a gente não consegue andar em cidade nenhuma brasileira que não esteja já, eu estou de olho em você. E o cartão de crédito, que eles sabem, e a conta do banco, que não sabe, e o telefone. É a sociedade, liberdades individuais estão indo para a cucuia, e a democracia também. Estamos caminhando para uma perda da cidadania, da democracia. Próxima. Isso exige uma nova postura do administrador. Como é que se coloca o profissional de administração nessa transição que estamos vivendo? Não estamos ainda completamente concretizados, mas estamos numa fase de transição clara, né, nesse processo, que certamente é a realidade que vocês vão viver nas suas vidas profissionais. Próxima. O generalista ou especialista ou administrador? Essa é uma discussão importante. O generalista está sempre sabendo menos e menos e mais, a um ponto que um dia ele não sabe nada sobre tudo. E o especialista é o cara que sabe cada vez mais e mais, de menos e menos. Há um dia que ele sabe tudo sobre nada. Não. O administrador é um generalista. O que é um generalista? É o especialista que transcende os limites de sua especialização, que conecta o que ele sabe com as demais áreas. Ele é um profissional de administração que tem que entender e dialogar com a área jurídica, com marketing, com recursos humanos, com logística. Mas ele não vai ser nem advogado, nem especialista em logística, nem em marketing, nem nada. Mas ele vai conectar a sua função, recursos humanos, com as demais. Tá claro? Aqui, aplicador de conhecimentos sociais, de ciências sociais. Nós não somos sociólogos, nem cientistas sociais, mas nos valemos fundamentalmente
dos conhecimentos de ciências sociais. Falar para a professora de psicologia, querida professora, a gente adora conhecer o id, ego, superego. Mas nós queremos também saber a contribuição dos psicólogos ao desenvolvimento das organizações. Se vocês cobrarem isso do professor, ele vai botar para fora tudo que ele sabe. Se a gente não cobrar, ele vai ficar no id, ego, superego. Né? Professor de contabilidade, não me ensina a fazer balanço não, porque se eu aprender a fazer balanço, quando eu chegar eu vou ser exercício legal da profissão de contabilista, mas eu quero saber ler um balanço, os dados contábeis, a raciocínio contábil, para poder ser um melhor profissional de administração. Ou professor de administração, ou de matemática, para que eu vou aprender a calcular geratriz? Até hoje, Ferraz, eu não sei porque eu aprendi a calcular geratriz no Pedro II. Né? Tá certo? Como é que é esse negócio de geratriz? Como é que eu aplico o conhecimento da matemática no curso de administração? Porque senão a área de logística vai ser tomada por conta do engenheiro, que não tem emprego de engenheiro, vai para a administração. A cadeira está vazia, ó. Eles ocupam mesmo. Eles e todos os demais. E é natural que seja assim. A natureza não admite vácuo, o espaço não admite vácuo. Vão lá e senta mesmo. E a gente vai ficar chorando, tomaram o meu lugar. Quando um colega não se registra no conselho, se recusa a participar do conselho, ele está incorporando o processo de desagregação que existe no seio da profissão. Isso é um ato de consciência individual também. Né? E aí vai, ó, capacidade diagnóstica ou prescritiva. Por que o médico está perdendo tanto o prestígio social, a não ser os grandes? Porque quando você chega num médico hoje, ele olha para a sua cara, você escuta o que você está falando e aperta um botão, vai fazer esse exame e volta aqui para falar comigo, não é assim? Quem diagnostica agora é a máquina, não é ele. Administração, muito mais importante do que prescrever soluções, é a capacidade diagnóstica. Não há solução certa em administração. Nós não estamos falando de ciências exatas. 2 e 2 pode ser 0, 4, 1000, até 4. Não tem computador para dirigir a empresa. Tem que ter. Se botar o computador, quando a empresa quebrar, vai ter que demitir o computador. Mas precisa, fundamentalmente, da gestão do profissional. Ele precisa, portanto, ter a capacidade diagnóstica. Saber identificar. Não há doenças. Não há doenças. Há doentes. A doença se repete em muitos doentes. A gente diz que aquela é uma doença. Mas, olha, se fosse assim, era mole. Problema A na empresa, solução A linha. Problema B, solução B linha. Faz tudo no computador e bota o computador para dirigir a empresa. Mas não é assim, cada problema é diferente do outro. Depende das circunstâncias, do momento, da realidade, daquela história, porque as pessoas são diferentes. E as pessoas se relacionando nas empresas também são diferentes. Vamos, próximo. Aqui não vou falar muito sobre isso não, porque já falei isso aqui, mas olha... Responsabilidade social, respeito ao cliente. Claro, a gente tem que só que ver se esse respeito ao cliente é autêntico ou não. Se é realmente respeito ao cliente ou se é um cliente muito especial que pode pagar. E aí não é respeito ao cliente. A ética ela é universal e desinteressada. Quando eu sei que uma pessoa me trata bem, pensando na grana que ele vai herdar de mim, essa ética dele não tem nada a ver. Cada empresa tem a sua ética e uma é melhor que a outra. Então isso não é verdade. Será que eu vou permitir que a minha empresa, o meu vendedor, diga que o concorrente tem um produto melhor do que o meu? Empresa cidadã? O que é empresa cidadã? É a que cumpre as leis de um país? E aí, ó, nós estamos entrando no final da palestra com a hegemonia do pensamento único na gestão das organizações e a privatização do Estado e da sociedade civil, que é o mais grave risco de totalitarismo que nós estamos vivendo. Não tem sapinho. Vamos lá, próximo. Aqui, ó, o ovo da serpente do totalitarismo, a hegemonia do pensamento único na gestão das organizações. O muro caiu. A aldeia global se abriu. O risco é que isso vire uma hegemonia do pensamento único, que é uma sociedade totalitária. A sociedade civil é instrumental ou funcional para viabilizar o domínio e a realização dos interesses das macrocorporações. Antigamente, era o direito divino da terra, que dava a sucessão e o comando dos países.
Agora a gente tem o direito divino do capital. Os grandes acionistas das grandes corporações no mundo inteiro. A gente pensa que é muita gente. Não, é muito pouca gente isso. Aí, ó, as multinacionais financiam o poder político do Estado, como todos sabem. Dominam os conselhos de administração das ONGs, que poucos sabem. Né? Vocês acham que quem manda no Greenpeace, hein? No conselho de administração do Greenpeace, hein? Será que serão as empresas de petróleo? As 5 irmãs? Financiam as pesquisas dos laboratórios dos centros universitários. Grandes universidades públicas, um tremendo de um logotipo no centro de pesquisa. Aquele laboratório de pesquisa está fazendo pesquisa no interesse do bem comum ou daquele logotipo? Estamos falando geral, né? E aí, ó, constituem fundações. Não tem todos fundações? Colonizam o Estado e a sociedade civil. Vocês querem que eu fale da Fundação Ford, da Bill Gates, da Rockefeller? Ah, não, só está falando de americano. Frederick Ebert, Kellogg, também americana, ou Konrad Adenauer, alemã, as duas. No mundo inteiro é assim. Próximo. E aí, ó, controla as fontes de informação da opinião pública. A tal de imprensa que todo mundo xinga, né? E aí, ó, neutralizam a crítica e a ação política contra as ilicitudes empresariais. Por mais que se empenhem advogados comprometidos na defesa contra as ilicitudes empresariais, cada vez mais isso neutraliza no mundo inteiro. Quem lembra, né, dos leites ninhos, da vida da Nestlé empurrando nas crianças há uns anos atrás? Quem lembra disso? Para não tomar leite do peito da mulher. Quem lembra da Dow Chemical? Das grandes crises, né? Quem percebe que aquela Baía de Maracaibo, na Venezuela, é um lixo só? Um lixo só. Estou falando de esquerda e daqueles que se apresentam como esquerda, que não são. E pela direita. Ah, aliás, o maior vendedor de petróleo para os Estados Unidos, né? Da OPEP. Vende para os americanos para dar para os cubanos. Olha aqui, ó, uma elite de técnicos. É uma elite, uma burocracia grande, no mundo inteiro, muito específica. Ora trabalha nas ONGs, fazem discursos violentos contra tudo. Plante uma árvore, é assim que os bancos, as empresas, os bancos, que ganham prêmio de responsabilidade social no programa Plante uma Árvore, cobrem os juros mais escorchantes do mundo, que fariam qualquer agiota, né, corar de vergonha. Né, e ganham prêmio. As empresas que mais ganham prêmio são aquelas que muitas vezes que mais destroem o meio ambiente. O cara olha, trabalha na ONG, critica tudo, mas quando ele está no governo não é tanto assim, né? Aí daqui a pouco ele está nas fundações privadas. Rockefeller, Bill Gates. E depois ele vai para as empresas. Aí ele está defendendo tudo que ele falava contra aqui. Depois ele está na academia ensinando. E depois ele está na imprensa. E essa elite circula, e é a mesma. É a grande burocracia internacional, a grande aristocracia dominante que forja a hegemonia do pensamento único. Próximo. Nas grandes corporações. Estou falando das grandes ONGs, né? Das super ONGs. Né? Essas pequenininhas não, tem gente muito séria tratando disso. Mas são pequenas. Vamos lá. Fecunda e irriga a ideologia do pensamento único. Pasteuriza as ideias de transformação da realidade, de proteção do meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Tem sempre que arrumar um artista para simbolizar a luta, né, pela defesa da floresta, das foquinhas. Ah, eu estou começando a achar, Ferraz. Estou começando a achar, não tem ainda dados, que esse negócio de aquecimento global está no mesmo esquema. Tem muita coisa séria nisso, mas tem muito interesse também. Né? É a mesma linha. Porque agora a gente ideologizou esses conceitos, politizou esses conceitos. Não sei, isso ainda não estou ainda. Vou pensar um pouco mais. Aqui, ó, propaga a ideia de que a regulação de mercado é limitador do lucro. Não pode regular. Da livre iniciativa. Vai reduzir o emprego. Nós estamos vivendo com isso hoje. Vocês vão viver amanhã. Próximo. Aqui, ó. O poder anestesiante, portanto, das grandes fundações, que financiam uma sorrateira estratégia de universalização do pensamento único e do controle político,
no Estado, na academia, na ONG. Quem é que sustenta essas ONGs? As grandes ONGs multinacionais? Quem? Você acha que é o dinheirinho do contribuinte? A ditadura do consenso, do totalitarismo. A maioria silenciosa confere às ONGs o papel de porta-voz da sociedade civil. Próximo. E aí entra Madre Teresa de Calcutá. Importante essa senhora, grande freira, uma grande ser humano, uma pessoa fantástica. E as ONGs são muito vistas pela visão da Madre Teresa de Calcutá. Eu fico vendo que tem muita ONG, de Madre Teresa de Calcutá não tem nada, mas elas têm muita coisa, para repetir a palavra, de máquina terrível de calcular. Porque só pensa no din-din, bim, 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 né? Sem nenhum risco. Ou não é assim? Até assento na OIT ele já tem. Agora é trabalhador, o patrão, o governo e as ONGs. Nas grandes convenções de Geneve, na Suíça, em relação à OIT. Tudo financiado por quem? Aí, ó, muitos comportamentos não sustentáveis são nutridos pelo caráter incestuoso das ONGs e das multinacionais. Das 100 maiores economias do mundo hoje, 51 são empresas privadas. Não são os países mais. Próximo. E aí, ó, organização do reduto autoritário. Organização, reduto autoritário da sociedade. O discurso politicamente correto dos direitos humanos. É importante que o legislador, que o profissional do direito, defenda a questão dos direitos humanos no mundo das organizações, no mundo da sociedade em geral. É um papel importante, mas nós, profissionais de administração, não podemos esquecer, e estou encerrando, que é no cotidiano de trabalho da empresa, no posto de trabalho, que é no varejo desse cotidiano que se realizam ou não os direitos humanos. É a empresa que discrimina o negro, a mulher, o portador de deficiente, que explora o trabalhador, que antes pedia um fio de cabelo e que agora faz o pior para poder dizer que esse cara era bem... que antes pedia uma fotografia para ver se a pessoa era bem apessoada. No fundo, era discriminação, para ver o jeitão do cara para cortá-lo do candidato a emprego. Agora pede um fio de cabelo ou uma gota de sangue para fazer a pior forma de discriminação que existe já na história da humanidade, que é a discriminação genética, produzida hoje pelas organizações, todos os dias. A cidadania vai se concretizar, colegas, pela nossa ação política também, como cidadão. Eu não estou falando de partido político, A ou B, mas da concretização do processo de cidadania. Vocês escolheram a empresa, a profissão certa. O mercado de trabalho será generoso. Quanto mais o país crescer, mais desenvolvimento e emprego nós vamos ter. E quanto mais o país crescer, mais prestígio social o profissional de administração vai ter. Porque é assim no mundo inteiro. Mas nós estamos vivendo hoje, próxima e a última, a primavera árabe ou o inverno europeu? A primavera árabe parecia em junho. Foi junho? Foi. Aquelas mobilizações de massa, né, da população brasileira afirmando a cidadania. O inverno europeu está parecendo esses black blocs, né, que quebram tudo na violência. Também existiu isso na Tunísia, no Egito, nos países árabes. Nós estamos avançando, né? Quando a gente vai para os subúrbios de Paris, no banlieue, a gente vê a destruição exatamente do que a gente assiste hoje. Na Inglaterra, em Londres, em Bruxelas, na Bélgica, nos países desenvolvidos também. Estamos vivendo esse clima de circunstância. Portanto, se coloca para nós um desafio muito grande. E eu queria, então, em nome do Conselho, agradecer a atenção de vocês nessa exposição longa que a gente fez e lembrar que na pasta que vocês receberam existe um cartãozinho que permite um desconto até 30 de setembro. Depois a gente vai mudar o número do cartãozinho. Tem que ir mudando, né, Berenice? Mas agora, até 30 de setembro, desconto na Universidade Corporativa do Conselho. São mais de 300 cursos. Aqueles que quiserem fazer os cursos, e esperamos que a Margarete e o Gesimar, os dois professores, possam aceitar como coordenadores dos cursos os cursos que vocês fizerem para abatimento da jornada importante de atividades acadêmicas complementar. É importante para abater, mas mais importante do que abater é vocês terem conhecimentos
inclusive, além das aulas que são muito boas aqui na universidade, vocês poderem se beneficiar efetivamente da possibilidade desses cursos. Tem muito curso gratuito também. Tem curso que tem desconto, tem cursos que são gratuitos. Nós estamos falando aí e vamos continuar e vamos crescer mais com a nossa universidade corporativa. Muito obrigado a vocês.